Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre arcadismo. Bom, o arcadismo foi um movimento literário nascido na Europa no século XVIII. Também conhecido como neoclassicismo, o arcadismo no Brasil teve como marca inicial o livro Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa, em 1768, e foi a principal tendência estética produzida no país da época, tendo seus principais autores presentes na cidade da Vila Rica, a atual Ouro Preto, em Minas Gerais. No campo histórico, o arcadismo dialogou com a Inconfidência Mineira, movimento separatista que teve vários poetas neoclássicos como líderes. A obra dos arcades brasileiros pode ser dividida em poemas líricos, obras satíricas e literaturas épicas. Os principais autores arcades são Tomás Antônio Gonzaga, o autor do clássico Marília de Dirceu e das revolucionárias Cartas Chilenas. Cláudio Manuel da Costa, o poeta grande, de qualidade, que fez... Outros também foi o Cláudio Manuel da Costa, Brasílio de Gama e Santa Rita Durão. Já sobre o arcadismo brasileiro, teve forte influência europeia, tanto por meio da apropriação de técnicas e temas típicos do arcadismo europeu, quanto por meio das inspirações no iluminismo francês. O arcadismo ele também é conhecido como setencetismo ou neoclassicismo. Ele foi um movimento que compreendeu a produção literária brasileira na segunda metade do século XVII. E esse nome ele faz referência à Arcádia, que era uma região do sul da Grécia. No arcadismo houve ascensão do iluminismo, progressão na ciência, e na América do Norte houve a independência dos Estados Unidos em 1776 e começou vários movimentos de independência, como por exemplo o iluminismo, como dito antes, que era um movimento cultural, a independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Inconfidência Mineira, que é reconhecida como a independência do Brasil, e desenvolvimento industrial e comercial. Sobre os poetas arcades brasileiros, a gente tem a intensa vida cultural do período, que é marcada pela atuação das academias, que eram reuniões de intelectuais. Eles eram poetas brasileiros que seguiam buscando na poesia clássica românica e incorporavam em suas obras referências ao ciclo do ouro, a natureza selvagem e a figura do índio. Dois de seus principais poetas que foram muito importantes na independência do Brasil ou na Inconfidência Mineira foram Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio. Bom, já sobre o contexto histórico, acabou acontecendo no ciclo de ouro do nosso país, em Minas Gerais, durante a Inconfidência Mineira, um dos principais centros comerciais brasileiros na época, que se desenvolveu o maior volume das obras arcades no país. Bom, os artistas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa participaram da Inconfidência Mineira ao lado da figura como Tiradentes, após a delação de Joaquim Silvério dos Reis. Os poetas citados foram presos sob a acusação de conspiradores. Tomás Antônio Gonzaga foi exilado em Moçambique e Cláudio Manuel da Costa, segundo fontes oficiais, suicidou-se na prisão. Diferente do barroco, existia na poesia a inutilia truncati, que seria cortar o inútil. Esse preceito na poesia ela deveria abandonar a linguagem rebuscada, que era típico do movimento barroco. Assim, você deixava para trás paradoxos, antiteses e jogos sintáticos que eram o ponto forte do barroco. O arcadismo ele prezava por uma linguagem simples e clara. No arcadismo existia uma frase chamada carpe diem, que do latim significa aproveite o dia. Para os arcades, para que o homem atingisse a plenitude, era necessário viver o presente, o máximo que você pudesse, já que o futuro ele não poderia acontecer. No arcadismo existia o fugere urbem, que seria fugir da cidade. Para o pessoal que viveu na época do arcadismo, eles acreditavam que as áreas urbanas eram um espaço negativo, cheio de ilusões e conflitos. Assim, o homem ele não iria conseguir atingir a sua plenitude. Sendo assim, era necessário fugir desse ambiente urbano. Vindo do fugere urbem, você tem a locus amoenus, seria lugar ameno. Seria basicamente a resposta ao fugere urbem, que seria o campo, que é um espaço bucólico, que sendo o ideal para que o homem encontrasse sua plenitude, longe dessas ilusões e conflitos que eram feitos pela cidade. E por último você tem a áurea mediocrita, seria o equilíbrio do ouro. Basicamente os poetas
tinha o preceito de que eles não poderiam viver em uma vida luxuosa, cheia de ouro. Ou seja, eles deveriam viver em uma vida simples, sem miséria ou riqueza, mas que houvesse um equilíbrio.